RPM Rádio apresenta Estúdio Aberto, com as principais informações do dia. Olá, estamos no ar aqui pela Nas segundas-feiras, 5 da tarde, você tem o melhor do esporte local, nacional e internacional, do RPM Esporte. A partir das... Estúdio Aberto, entrou uma vinhetinha errada aqui, mas vamos lá. Progresso, a Rádio Progresso de Montenegro traz o programa ao vivo pela RPM e gravado pela JPTV. Para fazer o programa ao meu lado aqui estará, daqui a alguns segundos, João Batista Teixeira, ele que prepara o seu tradicional cafezinho. Tudo bem, Teixeira? Tudo bem, Adriano. Bom dia aos internautas que nos assistem, nos ouvem. Na verdade, é aquela história, né, Adriano? Nós temos aqui, uma das marcas do nosso grupo é também a espontaneidade. Né? É verdade. Não é que a gente queira mostrar os bastidores, mas não queremos ser mais do que somos. Então, uma boa dose de naturalidade vai muito bem, obrigado. Muito bem, Teixeira. A gente traz as notícias de destaque na manhã desta terça-feira ao vivo, para quem está vendo a gente ouvindo a gente ao vivo pela RPM, gravado pela JPTV. A gente traz algumas notícias importantes aqui. Olha só, especialista em trânsito Edar Borges mostra os problemas das pontes de acesso a São Sebastião do Caí. Esse vídeo aqui é impressionante, Teixeira. Estivemos gravando ontem com o Edar Borges, que já foi comandante da Polícia Rodoviária Estadual, conhece tudo da área de trânsito. E ele aqui faz alguns apontamentos impressionantes das três pontes que ligam aí Parecis Novo e Harmonia a São Sebastião do Caí, principalmente da terceira ponte, aquela que dá acesso direto à cidade. Adriano, bom, nossa, quando o Coronel Borges foi colocado na secretaria, Adriano, eu aplaudi, elogiei, porque realmente até brinquei que era o macaco certo em cada galho, né? É uma pessoa que tem experiência, Adriano, né? Coloca qualquer um de nós lá, não passaríamos de palpiteiros, né? De enganadores. Ele não, ele sabe, ele é do ramo, né? Então foi uma belíssima escolha e por isso mesmo nós convidamos essa pessoa né, qualificada para falar um pouquinho sobre essas pontes. Adriano, é uma barbaridade, né? E eu que faço, nós dois também fazemos esse trajeto com frequência. Aquele último... A última é impressionante. Né? A última é impressionante, né? Porque aquele mato, o pessoal não cuida do mato, não dá uma parada, diminuiria e muito, Adriano. Na verdade, ali o pedestre ele tem que sair daquela pequena área que tem para trânsito de pedestre, ele tem que abandonar aquela área porque tem um galho gigante na frente, ele tem que entrar na pista, né? Pois é. Não, e quem vai em direção, no sentido de São Sebastião do Caí, não enxerga quem vem em contrário. Né? Esse o problema é pro motorista, né? Pro motorista. São dois problemas, do motorista, exatamente, do carro, né? E do pedestre, né? Então, olha, não sei como não acontecem ainda mais acidentes naquele trecho. E é uma vergonha, Adriano, pelo descaso, pelo conformismo, né? Aliás, essa é uma das coisas que fere qualquer um de nós, né, Adriano? Realmente um vídeo muito bem feito, né? Que coisa boa, Adriano. Que matéria de prestação de serviço para ver se o pessoal, para ver se esse pessoal acorda, né? Pessoal, alô, né? Prefeito de São Sebastião do Caí. Olha, né? Nesse momento aí o Edar Borges, para quem está vendo o vídeo, né? Olha só. Ele vai tentar caminhar pela área de caminho e não consegue, né? Tem que entrar na pista, né? Adriano, é dramático, né? Nós convidamos os nossos é verdade. internautas a assistirem. Realmente é uma vergonha, né? Mostrando a precariedade. Aliás, Adriano, essa é uma das coisas que mais nos fere, né? É o maldito conformismo, com coisas inadmissíveis. Nós fomos nos conformando com tudo. E essa monovia, digamos assim, numa cidade tão importante quanto São Sebastião do Caí, na sua chegada ou saída, é algo inadmissível, né? É preciso que as pessoas digam, não basta, né? E como nós fomos tolerantes demais com tudo isso, nós fomos virando o país que viramos, né, Adriano? Até a criminalidade. Claro que uma coisa não tem vinculação direta com a outra, mas é conformismo. Aliás, eu queria fazer só uma emenda aqui, rápida, Adriano. No sábado eu joguei futebol, e lá em Alto Feliz. Bacana, gostoso, um campo espetacular, assim, a gente se sentia perto do céu, né? Comunidade bacana, Alto Feliz é maravilhoso, pessoal de lá muito simpático. E jogamos aquela tradicional pelada, Adriano, aquela que dá no final da empate, né? E uma das pessoas, um dos circunstantes, que esteve na Austrália recentemente, voltou elogiando, é um rapaz ilustrado, e ele me dizia, mas que maravilha, como é a Austrália. Então eu perguntava a ele o que chamou tanto a atenção dele, né? E ele me dizia que é o respeito às coisas. Diz que eles estavam
numa espécie de hospedaria, e o pessoal diz, olha, vocês podem cozinhar até às 10 da noite. Passou disto, e eles atrasaram um pouquinho. Então a menina que tomava conta lá diz, olha, acabou o tempo. E eles disseram, não, mas veja bem, não, acabou o tempo. Eles tiveram que terminar a refeição no quarto, Adriano, né? Exatamente por esta intolerância quanto a essas pequenas coisas. E aí que se começa. É no pequeno que se chega ao grande. E o Brasil se apequena quando vincula o Matiel, a Harmonia, Montenegro, para esse novo São Sebastião do Caí, por uma barbaridade daquelas. E não é uma ponte, né? São 3 pontes. Eu não vou falar mais porque há quem conheça a matéria que falou melhor que eu. E o vídeo diz tudo também, né, Teixeira? Bom, olha só, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Montenegro promove o Dia do Descarte Correto, isso mesmo. Na próxima semana, dia 27, na Praça Rui Barbosa, no centro de Montenegro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente providenciará o recolhimento de resíduos eletroeletrônicos. Será das 9 às 11 da manhã e das 13h30, 1h30 da tarde, até às 4 horas. A campanha Dê um Destino Correto para os resíduos eletroeletrônicos que você não utiliza mais é promovida pela Prefeitura. Sabe que esse é um lixo incômodo, né, Adriano? Que não deteriora, né? E me parece, eu escutava na semana passada ainda, o nosso suporte aqui de TI me dizia que há quem faça dinheiro com isso, né? Porque há alguns componentes que têm metais mais nobres, né? Um pouco de prata, talvez até um pouquinho de ouro, né? Pouquíssimo, evidentemente, é um garimpo tecnológico, né? Mas, claro que não é pela cor dos nossos olhos, digamos assim, que esse pessoal recolhe esse lixo, né? Tanto que quando nós tivemos lá na fábrica, nós tivemos algumas unidades que já não atendiam mais, já ultrapassadas, né? O que não demora muito a acontecer, né, Adriano? Porque os softwares se atualizam e rapidamente o hardware fica para trás. E eu me surpreendia, eu pensava que o pessoal pagasse alguma coisa, que fosse, sei lá, R$5 por um monitor velho, R$10 por uma impressora velha. Não, eles não pagam nada, né? Eles levam no amor. Quero crer que um dia isso ainda mude, né? Por conta da descoberta da sociedade que esse negócio acaba sendo um negócio bem lucrativo. Aí a turma não vai entregar de graça. Mas, de qualquer maneira, por enquanto, fica aquele espírito de limpeza, né, das nossas... É como se fosse uma prestação de serviço, né? Mas o pessoal, bem ou mal, fatura. Muito bem, Teixeira, agora 11h38, para quem nos ouve, né, pela Rádio Progresso Montenegro, esse programa está sendo feito exatamente na terça-feira, dia 18 de março, está sendo transmitido ao vivo pela nossa RPM Rádio e gravado pela JPTV. Então as pessoas têm essa possibilidade aí de assistir a gente em pelo menos 3 mídias diferentes. Olha só, setor Juventude abre os trabalhos de 2014. O auditório da Cúria da Diocese de Montenegro estava repleto de jovens felizes e animados com o começo do ano e dos trabalhos do setor da Juventude da Diocese. A primeira reunião do ano do setor, do último sábado, teve início às 8h30 da manhã, com uma oração e inovação do Espírito Santo, após a leitura do Evangelho de Mateus. É bacana essa movimentação que há dos jovens também em torno da Igreja Católica, né, Teixeira? Para lá de importante, até porque é a ligação entre gerações, né? Quer dizer, nós temos alguns países, particularmente do leste europeu, que foram massacrados pelo ateísmo, né? Que é uma das pragas que herdamos aí do século XX, né? Porque isso veio tudo do alvorecer. Quando o século XIX morria, Adriano, o pessoal já fazia pregações fortíssimas, né? Na Rússia contra a religião, né? E na verdade não era lá contra a religião católica, porque lá é a igreja ortodoxa, né? E a pregação era intensa, de que as pessoas haviam subvertido o verdadeiro evangelho, que a verdadeira religião não mais existia, né? E gente muito importante se incorporou a esse ataque naquela oportunidade. E houve os positivistas, Adriano, os socialistas e os comunistas acabaram tomando conta dessa situação, e o amor a Deus eles converteram no amor à humanidade. Então o discurso dessa turma caiu aí pelo amor à humanidade, que é, na verdade, uma coisa impossível, né, segundo mesmo alguns teóricos,
Eu li recentemente sobre isso, porque a gente ama, Adriano, o nosso núcleo familiar, esposa, filhos, pai, mãe. Depois a gente ama a comunidade, a pátria, o Estado, mas não vai além disso. Né? Esse amor além fronteiras é uma coisa que a própria história humana revela impossível. Né? E quem faz esse link é Deus. Então, quando o homem tira Deus, subverte esta realidade que está inscrita dentro de cada um de nós, e quando ele coloca o amor à humanidade, tudo fracassa. Razão pela qual é sempre entusiasmante ver os jovens, Adriano, dentro dessa linha, próximos da igreja, porque nos países que foram massacrados pelo comunismo, tu entras num templo hoje, depois que a religião foi readmitida, só tem velhos, né? Só tem pessoas velhas que ficaram ainda remanescentes da sua juventude, quando os países foram trucidados, né? Países literalmente invadidos, se não por tanques, por ideologias, né? E são países nos quais, por exemplo, na Rússia, tu sabes que o pessoal passou a casar por moda, né, Adriano? É comum, lá ao redor da Praça Vermelha, se ver jovens lá no sábado pela manhã, os jovens vão lá, vão com carrões e batem fotos e coisa e tal, mas é mais para contrariar os pais do que propriamente por outra coisa. É incrível isso, né? É uma tendência, aquela coisa meio bem adolescente, né? De dizer não para os pais são ateus, né? E eu mesmo tive a oportunidade de conversar com gente até, uma coisa muito estranha, viu, Adriano? É uma sensação para lá de esquisita. Muito bem, Teixeira, a gente segue aqui com informações do nosso estúdio aberto pela RPM e pela nossa JPTV e portal JP News. Bem, a chuva forte provoca alagamento em Porto Alegre, no litoral norte do estado. Já temos uma foto aqui de Tramandaí, que foi realmente atingida muito fortemente pela chuva, né? Aqui não tivemos chuva forte aqui na nossa região ainda, né, Teixeira? Pois é, Adriano, essa noite choveu, né? Aliás, que noite boa para dormir, temperatura mais amena. E eu para quem reside assim eu acho que tu escutas a chuva caindo onde tu moras? Como é bom, né, Adriano? Aquilo é um sonífero natural e nos dá aquela sensação eu acho que é a sensação de aconchego, de proteção que a gente tem no próprio teto, né? É muito agradável, foi uma noite bacana. Agora, evidentemente, a chuva às vezes aqui e acolá faz seus estragos, né? E Tramandaí nunca teve o escoamento da água, lá sempre foi complicado, né? Sempre foi. Eu me lembro no verão, como porque as ruas são tremendamente irregulares, né? E tu lembra que a água ficava acumulada por uma semana inteira. E ainda é assim. Ainda é assim, né, Adriano? Ainda é assim. A ponto de, inclusive, exalar um cheiro, um odor desagradável, né? Então não é novidade, né? Imagina agora com uma chuvarada, o caos se instala, né? Muito bem, Teixeira, agora chegou a hora de falarmos de esporte aqui no nosso estúdio aberto. O Grêmio joga quinta-feira contra o News Old Boys e há uma preocupação muito grande em função da violência dos torcedores do News Old Boys. A segurança pública lá da Argentina está solicitando que a torcida não apareça com roupas, né, com camisetas do Grêmio, que dê para identificar seja do Grêmio, porque os torcedores podem ser atacados. Aconteceu isso também aqui em Porto Alegre. Alguns abobados aí, torcedores do Grêmio, logicamente que não é a maioria, é muito pequena, é a minoria, bateram aí, agrediram torcedores do News Old Boys, tanto que um deles foi parar no hospital. E no Inter aí, o Abel está informando que vai, a partir de agora, com o time titular em todos os jogos, Teixeira. Adriano, em relação ao Grêmio, é uma pena, né? Essa coisa de torcedor, porque vem o revide, né? Vem o troco, né? Coisa estúpida. E aí fica aquele bate-bola, já não é lá muito saudável esse convívio há décadas, né? Desde que o futebol, nós temos aí o Grêmio fundado em 1903. Aliás, fundado quando o Jornal Progresso tinha 2 anos já, né? Exatamente. O Jornal Progresso é mais antigo que o Grêmio. E esse time, essa rivalidade acirrada, já rendeu muita canelada e perna quebrada, né, Adriano? E bofetões aí trocados. Uma estupidez. Mas a humanidade tem essas coisas, né? Uma pena. Tomara que um dia se liberte disso. E, como se sabe em geral, isso só acontece, Adriano, com punição, né? Com rigor, né? Então não há jeito para, pelo menos, não usar de violência, mas prevenir a violência. Tomara que isso não aconteça
E esse detalhe, Adriano, que não dá para usar a camiseta do Grêmio lá em Rosário, não dá para usar a camiseta do Grêmio em São Paulo também. Durante o dia a dia, claro que pode, porque São Paulo é cosmopolita. Mas num jogo de futebol, eu me lembro que eu fui assistir, há muitos anos atrás, Grêmio e Flamengo. Fomos em 3 pessoas. Um dos nossos parceiros, gaúcho, os 2 eram gaúchos, os 3 eram gaúchos, né? E um deles teve a camiseta simplesmente roubada. Assim na marra, o cara, o flamenguista chegou a dizer, tira essa camiseta aí, senão vai apanhar. Era um grupo enorme e ele tirou, né? Então, essas coisas horrorosas que se dão, não precisa ir para a Argentina para presenciar isso, não. A boçalidade também vigora aqui, como vigora nos hooligans da Inglaterra, em outros tantos lugares de gente, essa minoria, Adriano, que é pequenina por ser minoria, mas ela predomina às vezes, né? Porque a violência fala alto, né? É difícil a gente vencer isso. Tomara que isso nada aconteça lá e o Grêmio volte lá com bom resultado, no mínimo empate. Se perder e o Nacional lá em Medellín bateu o Nacional do Uruguai, ficarão 3 times com 7 pontos, Adriano. E aí a coisa vai engrossar, o Grêmio não volta, vem com a classificação ameaçada, né? É o famoso grupo da morte. Só está morto, de fato, aí o Nacional do Uruguai. Em relação ao Internacional, o Abel, dizendo que daqui para frente vai com o time titular, tem mais é que fazer isso, né? O Inter tem 2 competições, se livrou de uma lá do Remo, porque bateu o Remo por 6-1, de maneira inapelável, né? E nos jogos da Copa do Brasil e no Campeonato Gaúcho, tem mais aqui. Se não botar o time titular, Adriano, está pagando essa turma a troco de quê? Né? Essa turma tem que justificar o enorme salário que ganha. Ok, agora para uma notícia internacional ainda sobre o avião desaparecido. Rota pode ter sido alterada no computador de bordo, diz o New York Times. Na verdade, o que está havendo aí é uma série de especulações, né, Teixeira? Padre, nessa última aí é triste, né? Porque há a suspeita agora de suicídio, né? De que o sujeito lá, o copiloto, não sei se o piloto, eu acho que o copiloto, né? Mas se o cara resolveu se suicidar, mas aí ele suicida-se e mata um monte de gente, né? Não sei. É um mistério, né? Porque as intervenções de que teriam desligado o transponder, né? E a última comunicação, e alguém de muita inteligência teria feito tudo isso, eu ponho um pouco em dúvida, Adriano, né? Me permito essa dúvida por uma razão. Estão colocando sempre a falha no homem, né? Aliás, isso na aviação é muito comum, né, Adriano? A falha, dolosa ou não, foi o homem que falhou. Isso, evidentemente, já protege, já é toda uma conversa pesada, Adriano, de proteção da companhia aérea, né? Do fabricante da aeronave. Não, isso, ou seja, se exclui a falha, né? Não, isso não falha, isso não cai, não falha, não desliga. E agora, então, temos essa hipótese estapafúrdia até do suicídio, né? Em geral, as pessoas fazem exames psicológicos, né, Adriano? Tu sabes que o pessoal faz isso frequentemente, né? Quem voa, eu conheci um piloto, um ex-piloto da Varig, piloto de voos internacionais, ele dizia do rigor, a companhia fazendo eletrocardiogramas e coisa e tal, análise para ver se a saúde é perfeita, o lado psicológico do piloto, porque realmente é um risco, né? O camarada tem que ter um equilíbrio enorme para levar primeiro levar um bem durável e caríssimo, né? Com muitas pessoas a bordo. Eram mais de 200 nesse voo lá da Malaysian Airlines, né? Enfim, é realmente um mistério, mas eu ainda acredito, embora isso seja, eu não tenho bola de cristal, mas eu ainda acho que esse avião explodiu, né? Mas, vamos ver. Ficaria muito feliz se disser que o avião não caiu, que foi desviado, que foi sequestrado e que as pessoas todas estão vivas. Tomara, né? Mas parece cada vez mais difícil, porque com que propósito alguém teria feito isso, né? Teria desviado e quem haveria de esconder uma aterrissagem como essa? Isso não é um avião que aterriza num campinho de futebol, né, Adriano? Precisa de uma pista, né? E teria que haver o conluio, a aquiescência, a cumplicidade de quem hospeda uma aeronave como essa. Eu acho que ela não existe mais, infelizmente. Bom, essa notícia aqui é trágica, Teixeira. Palco da abertura da Copa do Mundo Itaquerão será entregue inacabado para a FIFA. O Itaquerão é aquele estádio do Corinthians que teve verba pública, né? Agora o Corinthians diz que acidente e também a demora do empréstimo do BNDES atrasaram as obras da arena do Itaquerão e, portanto, o estádio
será entregue inacabado. Que vergonha, hein, Teixeira? Adriano, é uma coisa... Palco da abertura, não é qualquer estádio, né? É, uma pena, né? Quer dizer, a gente se sente muito constrangido, né? De ter que... Constrangido mais do que isso, eu me sinto maltratado pela incompetência, pela safadeza, sem vergonhice, né? É uma vergonha atrás da outra. Essa Copa do Mundo, Adriano, agora... Alguém vai dizer, bom, você é profeta do acontecido, né? Mas cada vez mais me convenço de que essa Copa não deveria ter sido realizada no Brasil. O Brasil nunca deveria ter se candidatado a isso. Nós temos problemas dramáticos, né? E temos que engolir um manteiga. Nós temos que engolir um manteiga falando que o Brasil pode ajudar a Ucrânia. Ah, mas faça meu favor. Nós aqui, com a miséria que temos, com o coronel Edar Borges mostrando 3 pontes aí perigosíssimas de mão única, né, de monovia, nós estamos ajudando Cuba, nós estamos ajudando, vão querer ajudar a Ucrânia e construindo estádio, botando dinheiro do BNDES. Isso é realmente absurdo, deprimente, né? Uma pena. Mas esse é o país, e só haveremos, Adriano, de romper esse ciclo horroroso por 2 maneiras. Primeiro, se nós combatermos o nosso conformismo. As coisas não têm que ser como são, ou como tem sido. Pode ser, e eu diria, precisamos mudar o país, né? E a segunda é, digamos assim, não dar asas à demagogia, né? Que tem imperado nesse país. O camarada aqui com dinheiro público diz, eu fiz. Falta de vergonha na cara. Essa turma não tem vergonha na cara, Adriano. Porque eu fiz, como se tivesse tirado dinheiro do próprio bolso. Na verdade, não foi do próprio bolso e foi muito mal administrado. Esse país, no geral, não é bem governado, infelizmente. É difícil, se eu te perguntar, não vou fazer essa pergunta, porque não é o caso, mas se eu te perguntar quais são as cidades que tu conheces, que são bem administradas, quais são os estados, tu terás dificuldade para nominar. A gente não enche uma mão para elogiar. Difícil, né? O Brasil chegou num buraco e é fundo. Muito bem, Teixeira. Jornal Progresso prepara a sua edição para essa sexta-feira e uma das matérias em destaque é uma entrevista com a médica cubana que já está no município de Maratá. Ela está se habituando ao dia a dia da cidade e a partir de 30 dias ela começa a atuar dentro do programa Mais Médicos, né? Nós já tratamos desse assunto aqui, mas agora tem esse novo enfoque, né? Que 3 municípios aqui, Maratá, Pareci Novo e São Sebastião do Caí, receberam médicos cubanos, mas eles não podem iniciar já o trabalho, tem que fazer 30 dias de adaptação. Esse assunto é polêmico, é preciso envolver aí a comunidade médica, que já não tem mais se manifestado muito, seja porque o impacto desse programa não será tão grande, não é, Adriano? Claro. Seja porque não querem se incomodar, né? Mas o certo é que haveria razões dos 2 lados, né? De um lado, aquela história de que não há planos de carreira, né? E de outras pessoas que têm contestado o quanto os médicos têm ganhado. Quando a gente vê um médico, Adriano, eu não quero aqui ser inverídico, né? Mas um profissional médico que início de carreira ganhe, por exemplo, vamos dar um chute aqui, né? O cara inicia a carreira, logo ganha 10 mil reais por mês. Num país pobre como o nosso, talvez seja muito, né? Eu assisti um programa muito interessante, não sei se foi da BBC, mas sobre a medicina na Inglaterra, né? E os médicos lá não ganham muito, Adriano, né? Ganham o suficiente para uma vida digna. O que é uma vida digna? É sempre um conceito a ser discutido. Mas na Inglaterra eles encontraram uma solução intermediária. Então o médico na Inglaterra, a princípio, não faz fortuna. E o povo tem o seu atendimento, né? Como um privilégio natural de uma sociedade evoluída e civilizada. Eu tive mesmo notícia agora pela manhã que uma pessoa modesta, que faz trabalhos aí, bem humildes, ela pagou uma consulta a um pediatra, pagou 200 reais. Né? Teve que levar a filhinha e coisa e tal, por 200 reais. É muito, né, Adriano? É muito. Alguém pode dizer, por que não leva no SUS? Não sei dizer, mas não sei se é por conta da emergência, da imprudência, da imprevidência, não saberia dizer. Mas, de qualquer maneira, quando os graúdos, os grandalhões, não recorrem ao SUS,
a gente já entende porque as pessoas também às vezes fogem dele, né? Quem quer um melhor atendimento não busca, né? Porque se fosse bom, tu não tem a dúvida, Adriano. Tu sabe que se fores num teatro, numa plateia, o camarada não gosta de sentar lá no gajinheiro, né? Como dizem os argentinos, lá no Teatro Colón. Ninguém gosta lá, porque o sujeito não consegue escutar, não consegue assistir o espetáculo e tem que ficar o tempo inteiro, tem que se debruçar né? É verdade, eu tive essa experiência uma vez, fui assistir um balé insuportável, porque tu não consegue ficar sentado, tu não enxerga nada, então tu tem que te atirar. Aí vem o argumento aqui, eles dizem, mas você paga pouco, né? O ingresso lá em cima é mais barato. Sim, mas é como se tu pagasse para entrar no estádio de futebol e tivesse que escutar a narração pelo rádio. Tu não consegue ver o jogo. Isso não existe, né? E esses teatros mais antigos são assim. Então o sistema de saúde está um pouco assim também. Não, mas é baratinho, é mais barato. Mas em compensação, tu não assiste o espetáculo, né? Volto a dizer, Adriano, e nós não podemos nos cansar, não só eu, nenhum de nós. Nós temos que exigir que as autoridades públicas consumam o serviço, usem, se valham do serviço para eles e para os seus familiares. Isso é coerência. Então, o prefeito, o governador, presidente, ministro, secretário de Estado, tem que usar a saúde pública, né? Agora, não tem graça o sujeito demagogicamente falar maravilhas do sistema que oferece, como o Lula, demagogo, né? Falando maravilhas do seu governo, e aí dá uma dor de barriga e ele corre para o Sírio-Libanês. Então, o Sírio-Libanês para todo mundo, ou para ninguém. Isso precisa acabar com a maior brevidade possível. E esta hipocrisia desses demagogos tem que ser desmascarada. Dizer, ó, pessoal, abre os olhos, pô. Chega de mentirama, né? Mas acontece que a política, a demagogia, a curriola é braba, né, Adriano? Tu sabe, e todo mundo, os políticos todos se somam, eles aparentemente se digladiam, mas neste momento eles se associam, né? Uma última notícia agora internacional. Putin anexa a Crimeia e diz que sempre foi e será parte da Rússia. A Ucrânia disse que nunca reconhecerá a anexação de região cedida a ela em 1954. Está aí a polêmica. Padre, olha, eu lamento muito, né, essa anexação, porque eu pretendia visitar a Crimeia. Casualmente, não fosse, em outras circunstâncias, nós teríamos, em 2013, nós teríamos ido à Crimeia, né? Porque eu tinha particular interesse em visitar Yalta, exatamente lá onde se deu a conferência, uma das 3 conferências, houve 3 conferências que, digamos assim, traçaram os rumos, Adriano, do final da Segunda Grande Guerra, né? A primeira, se não me falha a memória, foi de Teherã, né? A segunda conferência foi de Yalta, e a terceira foi de Potsdam, que é uma cidade vizinha a Berlim. Estas conferências, a primeira delas, a do Irã, acho que foi em 1943, eu não vou pesquisar agora aqui, mas foi muito antes do final da Segunda Guerra Mundial, o que já mostra, já denota, que a Segunda Guerra Mundial foi decidida muito antes do seu final em 1945. O pessoal já sabia, né? Aliás, eu já visitei um museu na França, o Musée de l'Armée, que mostra todo o planejamento já em 1943, as próprias zonas de ocupação. Então, aquela zona da francesa, inglesa, e Rússia e americana, na Alemanha ocupada, aquilo já foi traçado lá em 43, Adriano, né? Curiosidades à parte, né? Para ver como a derrocada final, né? O armistício final, o momento de um país reconhecer que foi derrotado, ele é muito postergado em geral, por 300 interesses, inclusive pela própria pregação do ódio, né? Fomentando o ódio. Não dá para dizer por uma hora, depois, o pessoal parou, deu, né? Em geral, morre muita gente até que isso aconteça, o que é sempre uma tragédia. E o caso da Rússia, a anexação da Crimeia, olha, isso vai dar muita dor de cabeça. E o Ocidente se meteu lá de maneira também, não tinha que se meter, né? Quem tem autoridade, Adriano, moral, para contestar uma coisa como essa? É um absurdo, realmente, né? Montaram lá um plebiscito, 95% da população é russa, de língua russa, inclusive, e acabaram, então, determinando. Agora, isto, bem ou mal, onde é que fica essa questão do direito internacional, Adriano? O direito de autodeterminação dos povos é uma coisa a estudar. Talvez aqui os nossos colegas aqui de grupo possam nos ajudar nisso, né? Quem tiver, um Piqueires, por exemplo, né? O Ernesto Lauer, poderiam comentar com mais propriedade. Porque penso eu o seguinte, embora contra todas as correntes de opinião,
A verdade é que as pessoas têm direito de dizer a quem pertencem. Né? Olha, eu não quero fazer parte do Brasil. Aliás, tu tens um irmão separatista, né? Sim. Né? Do Rio Grande do Sul. Bem ou mal, olha, eu não quero fazer mais parte do Brasil. Se a maioria decidir, por que razão permaneceria? Né? Eu não estou entendendo isto, mas autodeterminação deve merecer o nome. Né? Então, o pessoal da Crimeia, bem ou mal, e ali tem muitos interesses, né, Adriano? Aquela região, Sebastopol, que era o meu outro ponto de interesse enorme, porque lá no tempo do Nicolau Czar ainda, do Czar Nicolau, a Rússia teve uma derrota fragorosa, né? Lutou contra turcos, contra franceses e ingleses, né? Numa luta renhida pelo controle daquela área, Sebastopol, nome esquisito, né? E agora Sebastopol volta a ser propriedade russa, e fica uma fatia muito interessante, porque a fronteira com a Ucrânia é uma fronteira reduzida, e na outra ponta fica muito perto da Rússia, né? O pessoal provavelmente vai estabelecer uma ponte ali e vai tomar conta. Interesses geopolíticos, jogo pesado, né, Adriano? Fosse um país eco qualquer, a comunidade internacional teria passado por cima. Né? Fosse o Iraque, né? Fosse a Síria, já teriam detonado. Mas como a Rússia é uma potência de primeira grandeza, se não econômica, mas nuclear, devagar que o santo é de barro. Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Muito obrigado pela participação, Teixeira. Imagina, Adriano, um abraço a todos. Tenham uma excelente tarde. Aliás, tarde, uma semana, enfim, porque Isso. nós veiculamos também pela JPTV. Tenham todos uma boa semana, dias agradáveis, noites felizes. Um abraço a todos. Até mais, pessoal.